Então, o assunto é pirâmide, tá? Capítulo 8, página 166. Pessoal, se tiver algum aluno pedindo para entrar, vocês me avisem, tá bom? E o principal objetivo, calcular a área e volume de pirâmides, tá certo? E sou eu que vou ministrar essa aula, professor Fernando. Gente, quando a gente fala de pirâmide, automaticamente vem na nossa mente o que? As pirâmides do Egito, né? Onde os professores de história, acho que no primeiro ano, sempre falam sobre elas, né? Quéops, Khafre e Miquerinos, né? Além de tantas outras pirâmides que existem lá no Egito, ó. E elas estão presentes não só lá, né? Existem outros objetos que também têm essa forma, beleza? Então, assim, uma maneira muito bacana da gente iniciar a aula é lembrando das pirâmides do Egito, que inclusive, né, são obras que até hoje a gente não tem uma resposta de como foram obtidas. Interessante isso, mesmo com a mais alta tecnologia, a gente ainda não tem ideia, de fato, certeza de como é que esse negócio foi feito. Tranquilo? Bom, vamos aqui à definição formal, né? O que é uma pirâmide? Basicamente, gente, ó, quando você traça um polígono convexo em um plano, nós já discutimos, né, o que é um polígono convexo, tá certo? E aí quando você desenha esse polígono no plano, e aí você pega um ponto fora dele, um ponto aqui qualquer no espaço, ó, como é que eu obtenho uma pirâmide? Quando eu faço ligações entre esse ponto, que eu chamei de vértice, e qualquer ponto dentro ou na borda desse polígono, tá? Então, por exemplo, observem que tem pontos pertencentes à linha do polígono, tem pontos interiores ao polígono, tá? O que importa é que todos esses pontos, ó, serão ligados ao vértice. Se no lugar desses segmentos você colocar palitinhos, o que vai acontecer quando você colocar um palitinho atrás do outro, ó, do lado do outro? Quando você perceber, você obteve uma figura como essa, né? Um sólido como esse, ó, chamado de pirâmide, tá? Mais à frente nós temos os elementos e classificação. O que é que eu preciso saber, Fernando, sobre esse assunto, né? Os termos técnicos. Muito bem, ó. Basicamente, você tem sempre lá a sua base, né? Você tem esse pontinho fora, que é chamado de vértice. Quando você olha para o segmento que liga o vértice ao... Oi. A Alice está pedindo para o senhor apitar ela. Ah, tá. Pronto. Olha, tem mais. Opa. Então façam isso, galera, viu? O pessoal for chegando, vocês vão me avisando. Então, aí é o seguinte, ó, vamos aqui ler pra gente poder acompanhar direitinho aqui. Então, o V é o vértice da pirâmide, né? É a pontinha dela. Esse polígono de baixo, como a gente já sabe, é a base da pirâmide sempre. Os segmentos, ó, AB e BC, ó, vamos olhar para cá, ó, AB, BC, são chamados arestas da base, beleza? Fala, meu patrão. E aí, meu patrão, beleza? Beleza. Bom, continuando. E aí você tem esses caras aqui também, ó, os segmentos VA, VB, VC e por aí vai, ó, também são arestas, mas são as arestas laterais, tranquilo? Finalmente, os triângulos. Quando você olha para os triângulos formados, ó, VAB, VBC e por aí vai, são as faces laterais. Beleza? Moçada, muito importante, ó. Quando a gente fala de altura de pirâmide, o que a gente está interessado? A gente está interessado, ó, na distância do ponto V até o polígono. Atenção, galera. O que é a altura de uma pirâmide? É a distância do ponto V até o polígono. Vocês estão vendo aqui, ó. E claro, sempre formando um ângulo de 90 graus, tá bom?
As pirâmides, elas vão receber os nomes, ó, de acordo com o polígono da base. Se o polígono é um triângulo, eu chamo de pirâmide triangular. Se o polígono é um quadrilátero, vai ser uma pirâmide quadrangular. Se for de 5 lados, pentagonal. Se for de 6 lados, hexagonal. Beleza? Boa tarde, Yasmin. Seja bem-vinda. E aí, se for de 7 lados, é uma pirâmide heptagonal, porque tem 7 lados. E por aí vai, viu, pessoal? Vocês entenderam, né? Ela vai receber o nome de acordo com a quantidade de lados, ó, que a sua base possui. Tranquilo? Bom, muito importante em matemática nós estudarmos as figuras regulares, né? Por quê? Porque elas trazem aos nossos olhos um conforto, além de que elas são mais úteis, né, nas obras de engenharia ou até quando você vai construir algum objeto para o lar e para qualquer outro fim. A gente preza muito pela regularidade dos objetos, ó. E aí o que seria uma pirâmide regular, basicamente? Primeiro, a sua base tem que ser um polígono regular, ou seja, tem que ser um polígono onde os lados têm todo o mesmo comprimento, tá? E além disso, assim como no prisma, ó, a pirâmide ela tem que ser, entre aspas, reta, né? O que significa isso, Fernando? Ser reta? Boa tarde, Maria Clara. Seja bem-vinda. Gente, ser reta significa isso aqui, ó. Toda vida que você olhar para o vértice e você baixar a projeção dele, o que é baixar a projeção, Fernando? Ó, é você olhar para o vértice e descer ele na vertical. Toda vida que você fizer isso, significa dizer, ó, que o ponto que você vai encontrar lá quando chega lá embaixo, ó, no polígono, esse ponto aqui, ó, ele vai estar sempre tocando o centro da base, tá? Isso quer dizer que esta pirâmide ela é regular, né? Porque tem o polígono da base regular e a sua altura, ó, o pé da altura aqui, ó, vai coincidir com o centro do polígono. Tranquilo? E aí, ó, existe uma relação muito interessante quando a minha pirâmide, boa tarde, Fernando, tem uma relação muito bacana quando a minha pirâmide é regular. Por quê, Fernando? Ó, se você olhar para essas 3 figuras aqui, o que é que você observa? Você tem a altura da pirâmide, esse segmentozinho aqui, ó, que vai do centro até o ponto médio do segmento da base, é o apótema da base, tá? E esse segmento, ó, que liga o vértice ao ponto médio dessa base também é chamado de o apótema da pirâmide, tá bem? Boa tarde, Rafael, seja bem-vindo. E aí, meu lindo? E aí, bonitão, saudade de você, você nunca mais apareceu nas aulas, cuida. Bom, então galera, seguinte, eu preciso que vocês compreendam isso aqui, ó. Existe uma relação muito interessante. Qual é, pessoal? Isso aqui é um triângulo, né? E esse triângulo ele é o que? Retângulo, ó. Retângulo aqui, aqui, aqui. Então, se um triângulo é retângulo, eu já posso pensar em o que? Em teorema de Pitágoras, né? Ó, o meu G é a hipotenusa, o meu H e o meu M são os outros 2 catetos, tá bom? Então, esse teorema é muito importante e a gente vai usar ele bastante nas nossas aulas. Só confirmando aqui, ó, só enfatizando, na verdade. Esse G é o segmento que você obtém, ó, partindo do vértice e pegando o ponto médio desse segmento BC, por exemplo. Ó, você olha aqui para o ponto que está no meio desse, e aí você faz a ligação desse ponto até esse daqui, ó. Esse é o G. O H é a altura, né? É o vértice até o centro do polígono. E o que é o M? É você fecha esse triângulo, né? Você liga o centro até o ponto médio da base. Isso foi feito aqui também, ó. Liguei o V ao ponto médio de BC, o M liga o O até o ponto médio. E aí você forma esse triângulo bem bacana, tá certo? Fernando,
depende dos lados, depende não, ó. Essa relação é feita no triângulo, no quadrado, no hexágono, tá bom? Olhe, essas relações aqui, esses conceitos, já foram abordados pela gente quando a gente estudou prisma, né? Mas vale sempre a pena, é sempre bom lembrar, ó. Área da base, a gente já sabe, né? É a área que esse polígono aqui, ó, concentra, né? Área lateral é quando você calcula a área de cada polígono que está na face e depois soma tudo, né? Ó, aqui você tem que calcular a área de 3 triângulos, aqui de 4, aqui de 6, tá certo? A quantidade de triângulos, ó, ela vai depender da quantidade de lados do polígono da base. Se esse polígono tem 6 lados, então você vai ter 6 triângulos, né? Se ele tem 4, você tem 4, por aí vai. O que é a área total? Naturalmente, é a soma da área da base com a área lateral, né? Fernando, qual é a relevância, por exemplo, do cálculo da área? Suponha que você tem um objeto na forma de pirâmide e aí você deseja pintar. Para saber a quantidade de tinta que você vai comprar, você precisa saber a área daquela pirâmide, né? Então, por isso que é importante conhecer a área desses sólidos, tá bem? Só um exemplo. Gente, ó, se a gente tivesse na aula presencial, provavelmente eu iria demonstrar a fórmula do volume, tá certo? Contudo, eu só vou jogar aqui para vocês, ó. O volume de uma pirâmide é 1/3 do produto da área da base pela altura. Vocês devem lembrar que quando a gente trabalhou com prisma, eu disse que o volume de um prisma era a área da base pela altura, né? Pois bem, quando você está calculando volume, você tem que também multiplicar isso por 1/3, ó. Então fica 1/3 da área da base pela altura. Tá certo? Bom, moçada, então assim, ó, vamos aqui trabalhar um exemplo. Jonathan, você poderia fazer a leitura, querido, por favor? Claro. Quando a pirâmide de Keops terminou de ser construída, tinha 146 metros de altura e a aresta da base media 233 metros. Atualmente, devido à erosão, sua altura é de 136 metros e a aresta da base mede 230 metros. Admitindo-se que essa pirâmide é quadrangular regular, vamos determinar a área total de sua superfície ao final da construção. A área da base é... Não, pronto, aí é comigo, agora é comigo, viu? Valeu, você só leu aqui a introdução, e o resto é com a gente. Obrigado, Jonathan. Bom, vocês viram aí, né, pessoal? Ó, estamos fazendo aqui uma comparação, um problema onde a gente está analisando um fenômeno real, né, que são as pirâmides lá do Egito, né? Então, como foi dito aí na leitura, ó, quando ela foi construída, ela tinha 146 de altura, certo? Ó, a altura dela 146 metros e a aresta da base media 233 metros, ó. Só que com o passar do tempo, né, ventos, chuvas e tudo mais, esse fenômeno chamado erosão, entre outros fatores, a sua altura diminuiu, né, caiu para 136 e a base, que era de 233, passa hoje a ser apenas de 230. Bom, ele está admitindo que a pirâmide é quadrangular regular, ou seja, é uma pirâmide regular, né, ela. Então, vamos determinar a área total de sua superfície ao final da construção. Gente, ó, assim que ela foi construída, né, como que era a área total dela? Bom,
Primeiro, que para calcular a área total, a gente tem que calcular a área da base, que isso aqui é um quadrado, é fácil, né? Porque a área de um quadrado é só pegar o seu lado e elevar ao quadrado. O lado desse quadrado é quanto? 233, né? Então, 233 ao quadrado dá 54.289 metros quadrados. Mas a área lateral é a área lateral de 4 triângulos isósceles congruentes, né? Realmente eles são isósceles porque, ó, porque a distância de V para B é a mesma de V para C, tá certo? E por que eles são congruentes? Claro, né? Eles são todos iguais, na verdade, porque a distância, aliás, o comprimento da aresta lateral, ó, é a mesma para todos os vértices, né? Então, assim, como que a gente calcula a área de um triângulo de forma bem mais básica? É o lado do triângulo pela altura. Mas observem, ó, que a altura do triângulo, por exemplo, VBC, essa altura aqui, ó, foi chamada de que por nós? Foi chamada de o apótema da pirâmide, né? Então, gente, ó, para determinar essa alturazinha, a questão aqui, ó, ela tá pensando no triângulo VAB. Vocês estão vendo aqui, ó, como se fosse a face que está na esquerda, tá certo? VAB, ó. E aí, quando ela baixa esse apótema, ó, observe que ele está ligando o ponto V ao ponto M. E o ponto M, ele está na metade do segmento AB, ó. Percebe? Sempre você vai agir assim, ó. Você vai olhar para o segmento AB, vai pegar o ponto médio dele, ou seja, o cara que está no centro, no meiozinho aqui, né? E vai imaginar esse triângulo retângulo aqui, ó. O que a gente quer descobrir? O VM. Mas quem é o VH? É a altura. A altura já foi dada, ó. É 146 metros a altura. Fernando, esse HM ele deu? De certa forma deu, ó. Porque se você reparar, o HM ele é a metade desse comprimento todinho aqui, ó. Mas quem é esse comprimento todo? É o lado do quadrado, né? Se você reparar, ó, o MH, aliás, o MH, ele é a metade do BC. Se o BC era 233, então o MH vai ser a metade, ó. Então olha o que ele fez aqui. Ele usou o teorema de Pitágoras, ó. VM ao quadrado é igual ao MH ao quadrado, tá aqui ele, mais o VH ao quadrado, tá aqui ele, ó. Certo? Gente, fazendo essa conta aqui, ó, simplificando e tudo mais, ele encontrou que o VM é aproximadamente 186,78 metros, tá? Dessa forma, ele está agora habilitado a calcular a área lateral, ó. A área lateral vai ser 4 vezes a área do triângulo AVB. Como é que ele descobre a área do AVB, Fernando? Ó, fazendo base, que é o AB, vezes a altura do triângulo é o VM, dividido tudo isso por 2, né? Quando ele termina de substituir, ele encontra que a área lateral é de aproximadamente 87.039,48 metros quadrados. Tá certo? Para calcular a área total, então, ele vai ter que somar a área da base com a área lateral, o que dá aproximadamente 141.328,48 metros quadrados. Beleza? Então assim, galera, ó, se quiser ter sucesso nesse tipo de questão, é se habituar com esse raciocínio aqui, ó. A altura, tá? Geralmente ela é dada. Esse segmento aqui, ele é importante você determinar, ó, porque ele vai ligar o centro ao ponto médio de um dos lados. E você tem que pegar esse ponto médio do segmento aí e ligar ao vértice. Pronto, aí você vai trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, ó. Beleza? B. Fernando, quanto que a pirâmide perdeu de volume desde quando foi feita até o dia de hoje? Bom, primeiro a gente tem que calcular o volume antes, aliás, após ser construída, né? Qual é a fórmula do volume? É 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A área da base, ó, é o lado ao quadrado, né? Vezes a altura que era de 146, ó. Fazendo toda essa conta, ele encontrou isso aqui, ó.
tá certo? 2.642.064,67 metros cúbicos. Lembrando, hein? Volume é metro cúbico. Qual passou a ser depois o volume da pirâmide hoje em dia, né? Depois da erosão, que é o V2, vai ser 1/3 vezes. Como que é a área da base? Ela continuou sendo o quadrado, ó, de lado 230. Então, 230 ao quadrado vezes a nova altura, que é de 136. Fazendo as contas, ele obteve esse novo valor. Como ele quer saber o quanto que perdeu, temos que fazer a subtração, né? Então, diminuindo, tirando o V2 do V1, a gente encontra 243.931,34 metros cúbicos. Esse aqui, gente, é muita coisa, hein? É muita coisa, mostrando que o tempo, né? Muda muita coisa, né? Então, tá aí uma pirâmide zona dessa. E a tendência é sempre essa, né? Com o passar do tempo, as coisas se desgastarem. Beleza, galera? Tô na de vocês, tá? Se tiverem dúvidas, deem um toque. Gente, o que acontece quando eu monto uma pirâmide triangular, mas onde todos os lados, todas as faces, aliás, elas são do mesmo jeito, hein? O que acontece quando eu pego 4 triângulos equiláteros e resolvo colar um no outro? Aqui, ó. Chama-se tetraedro, 4 faces, né? Toda pirâmide de base triangular, tá? Se as 4 faces de um tetraedro são triângulos equiláteros congruentes, ou seja, se são 4 triângulos iguais, né? E equiláteros, então você tem o chamado tetraedro regular, tá bom? Então a condição é essa, ó, os 4 triângulos têm que ser iguais, melhor dizendo, na matemática, né, congruentes, e não só isso, né, tem que ser triângulo equilátero. Lembrando, equilátero é que todos os lados têm o mesmo valor, beleza? Então, ó, observe que se um tetraedro... Professor, Oi. se todos os lados são iguais, os ângulos teriam que ser também? Exatamente. Eu ia até comentar isso também, Rafael. Muito bem. Todo triângulo equilátero, ó, além dos lados serem iguais, os seus ângulos internos também são, né? No caso, como a soma é 180, cada ângulo vale 60. Isso aí é verdade. Muito bem. Bom, além disso, ó, gente, esse tetraedro aqui, ele possui quantas arestas, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? As 6 arestas, ó, são iguais também, né? Claro. Qualquer face dele pode ser considerado uma base, já que são triângulos equiláteros. Gente, esse tetraedro aqui, ó, ele funciona como se fosse um dado de 4 lados, né? Quando você joga um dado, não importa a face que caia, ela sempre não vai ficar ali no chãozinho plana, né? Pois é, a forma como você vê o dado não muda se você mudar a posição dele, né? Você vai ver sempre ali um cubo. Aqui é o mesmo caso, ó. Se eu jogar esse tetraedro para cima, não importa a face que caia para o chão, a gente sempre vai ver ele do mesmo formato, né? Afinal, as faces são iguais, né? Assim. Olhe, para a gente poder estudar a altura de um tetraedro, a área total e o volume, a gente ia precisar realmente de mais tempo, e fazer isso assim online é bem mais complicado, né? Mas eu não gosto muito de só jogar fórmula, não. Mas o tetraedro, ele vai me obrigar na situação que a gente tá? Então, assim, é possível calcular a altura, a área total e o volume dependendo apenas do lado do triângulo? Dependendo apenas do A. O A é o lado do triângulo. Então, para eu descobrir a altura de um tetraedro dependendo apenas do lado, eu vou pegar o lado, multiplicar pela raiz de 6 e dividir por 3. Se eu quiser a área total do tetraedro, pego o lado, eleva ao quadrado, depois multiplico por raiz de 3. E se eu quiser calcular o volume? Professor, Oi. se eu quiser calcular a área e eu quiser multiplicar por raiz de 3, ele vai dar na questão o valor da raiz de 3, ou eu teria que fazer o racionalizando? Pois é, geralmente quando
quando se cai no Enem, né? Ele vai deixar ali a opção para você racionalizar, beleza? Então assim, ó, a gente sabe que raiz de 3 não tem muito o que fazer, né? Então você deixa lá. Mas aí, por exemplo, se fosse raiz de 27, aí você já teria que racionalizar e botar alguém para fora, né? Ali, no caso, simplificar, né? O radical, tá bom? Mas em geral, as raízes, ó, elas vão ficar no numerador, tá? Mas sempre é bom simplificar a raiz o máximo que você puder, né? No caso aí, ó, se na sua conta desse raiz de 27, isso aí é a mesma coisa que 3 vezes a raiz de 3, né? Tá bom? Finalmente, ó, se eu quero encontrar o volume de um tetraedro, ou seja, quanto de espaço cabe nele, pego o lado, elevo ao cubo, multiplico pela raiz de 2, depois divido tudo isso por 12, tá bom? Então essas fórmulas aqui, elas são fixas, a única coisa que vai mudar é o lado do tetraedro que você estiver trabalhando, tá bem? Vamos lá. Um exemplo, ó, eu tenho um tetraedro cuja aresta mede 4. Isso aqui para nós é o lado, né? Ó, é como se fosse esse ladinho BC aqui, ó, é a aresta, né? Mede 4. Com isso, determine a área total de sua superfície e o volume. Aí é tranquilo demais, ó. Ele quer a área total, 4 ao quadrado é 16, 16 raiz de 3, ó. Tá vendo? 16 raiz de 3. Só usar a fórmula. E o volume, 4 ao cubo, dá 64, né? Fica 64 raiz de 2 sobre 12, que aí você pode simplificar por 4. E você vai ficar, sabe quanto? 16 raiz de 2 sobre 3, ó. Tá vendo? Tá aqui ela, ó. Como é que você obteve, Fernando? Só troquei o A por 4, né? E depois simplifiquei, ó. Tá certo? Então, assim, o tetraedro, ele não é difícil quando você já conhece as fórmulas, né? O difícil é você memorizar. Só que, às vezes, se o cara esquecer, é possível fazer por meio da matemática, né? Você vai fazendo aqui umas continhas ou outras e acaba descobrindo a fórmula. Mas aí, se você puder memorizar, melhor ainda. Tranquilo? Bom. Gente, isso aqui é algo muito importante, ó, que não deu tempo eu falar na última aula, mas eu vou falar agora, certo? De vez em quando as questões, elas gostam muito de explorar hexágonos, ó, como é o caso do próximo exemplo, ó. Tá vendo? Quando a base de uma pirâmide é um hexágono, né? Quando o polígono da base é um hexágono, ó. Então, toda vida que você tiver um hexágono, significa dizer, ó, que vocês vão usar aquele truque que eu ensinei, né? Para encontrar a área do hexágono, vocês vão ter que primeiro fatiar ele em 6 partes e encontrar a área desse triângulo, ó. Mas esse triângulo aqui, ele vai ser um triângulo equilátero. Então, existem fórmulas mais rápidas para se determinar tanto a altura como a área de um triângulo como esse. Eu vou mostrar aqui a justificativa, tá? Ó, aqui eu tenho um triângulo equilátero ABC. Aí o que a gente faz? A gente baixa o apótema, né, do triângulo, que é a altura dele. E aí a gente vai ficar apenas com a metade desse triângulo, tá? Então tá aqui, ó, AHC, aqui ele. O Hzinho tá aqui. Fernando, todos os ângulos têm o mesmo valor, né? Tem 60. Aqui também era 60. Mas aí, como o triângulo é equilátero, ó, quando você baixa a altura, ela também é bissetriz, ou seja, ela divide esse ângulo aqui, ó, em 2 ângulos iguais, que fica 30, tá certo? Esse segmento AB não é o lado do hexágono. Quando você divide ao meio, ele, claro, vai ser o lado dividido por 2, né? Beleza? Bom, 90 graus aqui, 60 aqui, 30 lá. O que eu vou usar? A tangente nesse ângulo de 60. Por que a tangente, Fernando? Porque eu quero relacionar. O que a tangente faz? Ela relaciona o cateto oposto com o adjacente. E eu quero justamente, ó, encontrar uma relação entre a altura e o lado, tá bom? Então vamos lá. Tangente de 60 é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Esse L sobre 2 está dividindo, ó, ele vai passar para cá multiplicando a tangente, tá vendo? Ó? Então, a altura vai ser a tangente de 60 vezes o L sobre 2, que você multiplica em cruz, né? Assim?
Mas quem é a tangente de 60? É a raiz de 3. Então, tangente de 60 é a raiz de 3, esse 2 está dividindo, continua, e o L fica multiplicando sozinho. Ó. Então, é muito importante que vocês memorizem isso. Ó. Dá para encontrar a altura dependendo apenas do lado, tá? A altura é raiz de 3 sobre 2 vezes L. E a área, Fernando? Ora, como é que é a área de um triângulo? É base, que é o lado, vezes a altura H, dividida por 2, né? Então, a área vai ser L sobre 2 vezes o H. Mas quem é o H? É a raiz de 3 sobre 2 vezes L, ó. Então, simplificando, você vai ter, ó, raiz de 3, 2 vezes 2 é 4, L vezes L é o mesmo que L ao quadrado, tá bom? Então, a partir de agora, vocês têm a liberdade de, na hora de encontrar a área de um triângulo equilátero, ó, usar essa relaçãozinha aqui, ó, raiz de 3 sobre 4 vezes L ao quadrado, tá bom? Essas aqui são fáceis de memorizar. A do tetraedro, nem tanto, tá? Tal hora vocês vão esquecer, infelizmente, de como faz, mas é só pesquisar, encontra facilmente. Fernando, em prova? Em prova é bem mais difícil cair questões sobre tetraedro, né? Mas, em geral, as provas modernas, né, até já caem ali uma fórmula, alguma coisa parecida, tá bom? Ô, Fernando. E é isso. Quando se tem um tetraedro e ele necessita que você calcule, vamos supor, de fazer um triângulo de partes, para você encontrar o valor do lado, pode chegar a esse ponto? Pois é, o que pode acontecer? Ele pode te dar a altura e pedir o lado, entendeu? Mas assim, não vai ter necessidade de você usar nenhum teorema externo para trabalhar com tetraedro, não. O que você falou foi o seguinte, ó, ele pode muito bem fazer isso, né? Ele pode dar a altura e querer o lado, ele pode te dar a área e querer o lado, tá certo? Um volume. Exatamente. Ou ainda ele pode até misturar, ó, ele pode te dar a área e querer a altura. Então como é que você faz? Você pega lá a fórmula da área, encontra o lado, depois joga aqui nessa fórmula, entendeu? Realmente ele pode fazer aí essa misturada, com certeza. Agora aqui não, pessoal, ó, isso aqui é uma coisa que para vocês que querem fazer Enem e tudo, é muito importante vocês se acostumarem, tá? Inclusive, a maioria dos professores já usa esse resultado direto, né? Ó, a altura vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes L e a área raiz de 3 sobre 4, L ao quadrado. Tranquilo? Bom, vamos resolver esse problema aqui, ó, que ele é longo, mas não é difícil não. É só vocês não desistirem, tá? Tenham paciência que dá certo, ó. Considere uma pirâmide regular, ou seja, o polígono da base, todos os lados são iguais, e a gente sabe que a altura, o pé da altura aqui, ó, vai coincidir com o centro da figura, né? Regular. Ele tem 18 decímetros de altura, ele deu a altura, e cuja aresta da base mede 8 raiz de 3 sobre 3 decímetros. Ó. A aresta da base é esse segmento BC aqui, por exemplo, ó. O BC, que é igual ao AB, que é igual ao FA, e por aí vai, tá bom? Ou seja, ele está dando para nós duas informações, né? Ó, a altura e o lado. Para essa pirâmide, determine. Aí ele vai pedir uma série de coisas para nós, ó. Primeiro, ele quer o apótema da pirâmide. Aí é aquilo que eu disse para vocês, ó. O que é que vocês vão fazer? Sempre vocês vão fazer isso aqui, ó. Baixa a altura, liga o centro ao ponto médio de qualquer triângulo, tá? Qualquer segmento aqui, ó, você pode fazer isso. Ah, Fernando, se eu quisesse fazer com o AB, eu poderia? Poderia. Eu poderia fazer com o FA também, tanto faz. Ele escolheu o BC porque talvez fique mais fácil de vocês enxergarem, tá bem? Então, liga o centro ao ponto médio e esse ponto médio vai ser ligado ao vértice. Tem para onde correr não, sempre é o mesmo raciocínio, tá? Aqui eu já obtenho, ó, um triângulo retângulo onde eu posso usar o Pitágoras. Tranquilo? Fernando, e o que é essa figura aqui? Ele está mostrando para você que a base é um hexágono, né? E também está mostrando para você, ó, que a face é um triângulo isósceles, né? Porque os dois lados são iguais, tá bom? Então, qual é a primeira missão que ele nos pede, nos determina? Calcular o apótema. Mas, gente, ó, para calcular o apótema, que é esse G aqui, ó,
Para eu usar o teorema de Pitágoras, eu teria que ter pelo menos dois lados, eu só tenho o H. Então, eu teria que descobrir o M, ó. Mas, Fernando, como é que eu descubro esse M? É só eu olhar para a base, que é um hexágono, olhar para esse triângulozinho aqui, BOC, e lembrar que esse triângulo é equilátero. Se ele é equilátero, se todos os lados são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. A altura é raiz de 3L. Então, ó, a altura aqui nesse caso, o apótema é o M, né? Então, o meu M vai ser raiz de 3 sobre 2L. Quem que é o lado? O lado é 18, ó. Observem aqui a conta que ele fez. Ó, o M é L raiz de 3 sobre 2. Então, ficou, ó, raiz de 3 sobre 2 ficou bem aqui. E ele substituiu apenas o L. O L é 8 raiz de 3 sobre 3. Fazendo a conta, eu tenho M igual a 4. Gente, aqui eu queria deixar uma observação, tá? Se você, aluno do segundo ano, tem dificuldade em entender o porquê que isso aqui deu 4, você tem que correr atrás disso aí o mais rápido possível. E aí, como é que você faz isso? Primeiro, você consulta o seu professor, tá? Quando você tiver assim um tempo e realmente com a mente aberta para aprender, pode me mandar mensagem sem nenhum problema, tá? Fernando, como é que faz? Aí eu gravo para você um videozinho tranquilo, sem nenhum problema, indicando o passo a passo. Mas em geral, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3, né? Esse 3 de cima vai cancelar com esse de baixo. O 8 dividido para 2 dá 4, ó. Tá beleza? Mas é assim, galera, surgiu dúvidas, consulte seu professor, ou ainda você pode consultar outro colega também, né? Quanto mais gente a gente consultar, melhor é. O que a gente não pode é morrer com a dúvida. Não deixe a dúvida perseguir, continuar, tá bom? Vamos atrás, vamos correr atrás. Bom, então essa foi o seu M, né? Vamos voltar aqui e descobrir o que ele estava pedindo lá. Ele queria o apótema. Bom, se ele quer o apótema... Oi. Fala, Rafael. Foi mal, tinha travado aqui. A prova vai ser nesse nível ou vai ser um pouco mais fácil, assim? Como é que vai ser? Não, a prova ela vai ser no nível dos TDs, tá certo? Então, eu já passei um TD com 8 questões sobre prisma. E aí, assim que acabar essa aula, eu vou também enviar para os DTs, né, um outro TD sobre pirâmide. Aí, quando eu encerrar, eu acho que na próxima aula talvez eu ainda tenha mais alguma coisa para falar. Aí depois eu vou apenas dar aula de revisão, dar aula de exercício, tá certo? Mas basicamente, Rafael, os exercícios são esses. Corrigindo o TD também, né? Mas geralmente os exercícios seguem esse padrão. O aluno ele tem que ter a habilidade de descobrir o volume e a área lateral de uma pirâmide. Gente, é isso que eu falei, ó. Qual que é o objetivo dessa aula? É você mostrar para mim que você aprendeu, ó, a calcular o volume de uma pirâmide, assim como a sua área total, tendo como principal informação o lado, tá? O lado e a altura, porque isso aí geralmente é a obrigação da questão tá bom? Aí eu estou mostrando para vocês como fazer, ó. No caso aqui, eu vou precisar desse apótema, né? Como é que eu vou calcular ele? Aqui, usando o teorema de Pitágoras, né? A gente já viu que o G, o H e o M, eles se relacionam, ó, por meio do teorema de Pitágoras, né? G ao quadrado, o M ao quadrado, mais o H ao quadrado. Pronto, fechou. O H é 18, o M é 4. Fazendo essa conta, deu 2 vezes a raiz de 85 decímetros. Belezinha? Bom, o que a gente já descobriu? Já determinamos o G, já descobrimos o M. Agora ele quer a medida da aresta lateral. A medida da aresta lateral A. Ó, a aresta da base é o lado do pentágono, do hexágono, né? Só que a aresta lateral, ó, é o tamanho desse comprimento VB, por exemplo, aqui, ó, que ele chamou de A. Gente, mas quando você olha para a face individualmente, ó, tá aqui ela, ó. Eu vou pegar aqui o VBC, aqui ele, ó, VBC. Ele não quer descobrir o A,
Então, baixe essa altuраzinha aqui, G, ó, e use Pitágoras de novo. A sua hipotenusa agora é o A, o seu catetozinho é o G e o outro cateto é a metade do lado, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual a G ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Quem que ele substituiu aí? O G, porque G ao quadrado é 340, tá aqui ele, mais o L dividido para 2 ficou esse cara aqui, ó, ao quadrado. Fazendo toda essa conta, deu isso aqui. Mais uma vez, viu? Quem tiver dificuldades em resolver uma expressão como essa, me consulta lá depois que a gente desenrola, tá bom? Ou então, gente, eu posso até depois, caso os alunos tenham dúvida, né? Caso vocês tenham dúvida, eu posso até depois gravar a solução disso aqui, bem passo a passo, tá? E disponibilizar para vocês. Que mais que ele pede? A área da base. Ora, a base é um hexágono. Ele tem 6 lados. O que é que você tem que fazer? Descobrir a área de um triângulo e depois multiplicar por 6. Mas a gente sabe como fazer isso, ó. Porque a área é raiz de 3 sobre 4, L ao quadrado, né? Então, olha como é que ele fez aqui, ó. 6 vezes o lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4, né? Quem que é o lado, hein? O lado vale quanto? 8 raiz de 3 sobre 3, né? Então, ele fez aqui, ó. Ó, gente, só para você entender, ó. O 6 está aqui, ele repetiu. Esse 4, ele trouxe para cá como sendo 1/4. Tá bom, ó? Então, a gente também tem que ter habilidade nisso aqui, ó. Dividir por 4 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 4. Tá bom? Isso é uma coisa que vocês têm que também desenvolver, ó. Dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1/3, tá bom? Vamos se acostumar com isso. Aí, ó, essa raiz de 3 veio para cá e ele pegou o L ao quadrado e substituiu aqui, ó, L ao quadrado. De novo, fazendo todas essas contas, ele encontrou que o AB é 32 raiz de 3. Tranquilo? O que ele pediu mais? Ô, Fernando, volta ali rapidinho. Diga. Para fazer esse cálculo do 6 vezes 1A dividido por 4, teria que ser 6 sobre 4, que daria o 3 sobre 2. 3 sobre 2, e depois multiplicaria dentro da coisa, ou teria que igualar primeiro as bases? Não, você vai fazer o seguinte, ó. Você fez esse 6 vezes um 6 dividido por 4, né? Que dá 3 sobre 2, né? Aí você vai ter que resolver aqui dentro, ó. E aí, como é que eu resolvo um negócio desse? Você tem que lembrar que cada fator desse aqui, ó, tem que ficar elevado ao quadrado, né? Então, 8 ao quadrado vezes 3, que vai tirar a raiz do 3, dividido por 3 ao quadrado. Que é 9. 63 para vezes 3, dividido por 9. Exatamente. É isso aí. E aí você vai depois fazer as simplificações que você puder, tá bom? Mas o fato, ó, é que simplificando todo mundo deu 32 e esse raiz de 3 aqui ele permaneceu, ó. Aí com certeza lá no Enem vai ter essa resposta lá, ó. É muito difícil ele substituir a raiz de 3 por 1,7, tá certo? Ele quer apenas que o aluno mostre que sabe fazer conta. E o nosso aluno aqui, Masbel, tem que saber, viu, galera? Então, assim, ano que vem, quando a gente voltar para o presencial, a gente vai ter que trabalhar muito essas expressões aqui, galera, que é muito importante o aluno ter segurança em como fazer esse tipo de questão, tranquilo? A área da base nós descobrimos, falta a área lateral, né? Área lateral. Vamos lá. Ó, a área da base foi essa, a área lateral. Gente, ó. A lateral é um triângulo, né? Então a gente tem que multiplicar essa área aqui, ó, por 6. Para calcular a área de um triângulo é base, que eu já tenho o lado, que é 8 raiz de 3 sobre 3. A altura é o G. O G eu já descobri também, que é o apótemo da pirâmide. Já descobri. Então, faço base vezes a altura dividido por 2. Depois eu multiplico tudo por 6, ó. Foi o que ele fez aqui, ó. 6 vezes o L vezes o G dividido por 2. Tá bom? Simplificando todo mundo dá esse resultado. Tranquilidade? O que seria o G? Gravidade? Não, o G é o apótema da pirâmide, ó, né? Aquele segmento que liga o vértice é como se fosse a altura da pirâmide, né? Exato. Só que
você tem a altura da pirâmide, mas o G, ó, é quando você calcula em relação à base, beleza? Ao segmento da base, ó. Tá vendo? O ladinho dela. Entendi. Beleza, tranquilidade. Então, para finalizar aqui a questão, ó, ele ainda fala no volume, tá bom? Então, o volume, o que é? Ah, não, tem área total, né? É só você somar a área da base com a área lateral, ó. Gente, aqui, eu queria que vocês considerassem só até aqui, tá? Daqui pra cá ele colocou uns caras em evidência, mas aí muitos de vocês vão ter dificuldade sobre isso. Mas se o aluno chegar até aqui, tá bom demais, ó. Tranquilo? O volume... Aí, pessoal. Fala. Fala, Fel. É que foi mal. Essa evidência dele, ele tira a raiz do 255 para transformar 2 de 85? Exatamente, ó. Se você olhar para cá, no 255, ele vai transformar 255 como sendo 3 vezes 85, certo? Aí ele quebra, né, isso aqui como sendo raiz de 3 vezes a raiz de 85. Aí ele consegue botar tanto o 16 como a raiz de 3 em evidência. É exatamente isso que você falou, entendeu? Por isso que eu acho... Mas isso não só pioraria, não? Pois é, eu acho meio desnecessário ter que fazer isso. Eu preferiria colocar só o 16 em evidência, ó, entendeu? Mas aqui foi uma escolha pessoal dele, entendeu? Por isso que eu acho que nesse caso aqui, ó, é mais indicado vocês colocarem apenas o 16 em evidência. Então, 32 dividido para 16 dá 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais raiz de 255. Exatamente, garoto. Pronto, para finalizar, como é que é o volume? É 1/3 da área da base pela altura. Qual é a área da base? Já calculamos, ó, é 32 raiz de 3. Qual é a altura? 18. De novo, fazendo todas as continhas, a gente encontra esse resultado aqui, ó. Então, pessoal, assim, sinceramente, quando o aluno olha, parece muita conta, mas é só prática, tá? Quanto mais você praticar, mais você vai se habituar e vai ver que não tem coisa demais não. E é muito gostoso de fazer, viu? São exercícios que dá prazer de você fazer, que quando você termina, você pensa, puxa vida, que coisa bacana eu ter feito todo esse... ter tido todo esse raciocínio, é bom demais. Ó, vou finalizar aqui com esse exemplo. Determine, ó, ele tá te dando aqui uma pirâmidezinha quadrangular, né? Só que ela é regular, ou seja, essa base é um quadrado e a altura, o pé da altura coincide com o centro do quadrado, tá bom? Então vamos lá. Quais são as medidas? Ele está te dando as arestas laterais e da base. Quanto é que vale a aresta lateral? 15. Lembrando que a aresta lateral é a distância, né? Esse 15 centímetros, ó, é a distância do V até o B, do V até o C, do V até o D, do V até o A, tá? Até porque elas são as arestas laterais. Já as arestas da base, ou seja, os segmentos que representam o lado da base, valem 18. Então o desenho mostra isso muito claramente, ó. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que baixar a altura, nós temos que escolher um dos lados para trabalhar, e aí geralmente ele escolhe esse da direita, ó, porque a forma de V é melhor, tá bom? Então o que é que faz? Pega o ponto médio do segmento BC, o cara que está bem no meizinho aqui, ó. Por exemplo, gente, ó, se um segmento tem tamanho de 3 centímetros, lá na régua, quando é que você, quem seria o M? Seria o cara da distância 1,5, né? Assim, 1,5 aqui, 1,5 lá. Se esse segmento valesse 10 na régua, quem seria o M? Seria o 5, né? Porque 10 dividido para 2 dá 5. Beleza? Então, ó, daqui para cá teria que ter 5, daqui para lá 5 também, tá bem? Então, fiz isso, obtenho o meu triângulo retângulo. Beleza? Agora é o seguinte, ó, o que ele quer? Ele quer a área total e o volume. Bom, primeiro, área da base, né? Isso não é um quadrado? 18 ao quadrado dá 324. Tranquilo? Para encontrar a área das faces laterais, eu tenho que olhar para o triângulo VAB. Eu já tenho a base, falta determinar a altura desse triângulo. Então eu estou falando de quem? Eu estou falando do apótema da pirâmide, né? Eu estou falando desse VM aqui, ó. E aí, gente, para determinar o VM eu tenho que fazer o que? Teorema de Pitágoras, né? É o que ele vai fazer aqui na frente, ó. Aqui. Ele está analisando a face triangular
de lado, tá aqui ela. Daqui pra cá é 15, daqui pra cá é 18, na verdade, ó. Olha pra cá. 15 é a aresta lateral, 18 é a da base, né? Então assim, a dica é essa, ó. Sempre peguem o triângulo da face e analisem ele dessa forma, fica mais fácil. Então se aqui é 15 e aqui é 18, então quer dizer, ó, que o MC, que é a metade, vai valer 9. Então ele usou Pitágoras, né? Ó, vamos lá. VC ao quadrado, tá aqui ele, é igual ao VM ao quadrado, VM ao quadrado mais o MC. Aí o que ele fez? Ele substituiu, né? Ele quer descobrir quem? O VM, não é assim? Então, ele pegou o VC, que é 15, tá aqui ele, 15 ao quadrado. O MC ele botou para o outro membro, ó, negativo. 18 dividido para 2 é 9. Quando ele fez a conta, ele descobriu que o VM é 12. Então, essa alturazinha aqui, ó, vale 12, tá bom? Então, se o VM vale 12, como é que é a área desse triângulo? É base pela altura dividida por 2, que dá 108, tá bem? Como nós temos 4 triângulos iguais, eu vou pegar 4 vezes essa áreazinha que eu descobri, ó, que vai dar 432 centímetros quadrados no total. Tranquilo? Então, a área total finalmente é o que? É a área da base mais a área lateral, somando dá 756 centímetros quadrados. Bom, para descobrir o volume, eu tenho que saber a área da base vezes a altura e dividir por 3. Espera aí, mas eu não tenho a altura, ó. Mas eu tenho como descobrir, né? Eu vou olhar para o triângulo VOM e vou substituir o que eu acabei de descobrir. Eu já sei que o OM ele é a metade do comprimento desse lado, né? Se esse lado vale 18, o OM tem que valer 9. Eu acabei de descobrir o VM, ó. O VM é 12. Então, esse VM aqui, ó, eu sei que é 12. Então, eu posso descobrir o H por meio do Pitágoras, né? Então, o Pitágoras é muito solicitado aqui, ó. 12 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 18 sobre 2 ao quadrado. Fazendo toda a simplificação, eu descubro que o H é 3 raios de 7 centímetros. Então, o volume é 1/3 da área da base, que é 324, vezes a altura, que é 3 raios de 7. O que implica que o volume tem esse resultado, ó. Beleza, galera?